Saudações, sejam bem-vindos ao canal Enoch Cambinda. Como havia prometido no último vídeo, hoje vamos aprender a identificar no gráfico os movimentos do mercado, tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Para quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar o link aí, depois é só clicar para poder ver a primeira aula. Então, nós vimos aprendemos da seguinte forma, né, sobre tendência de alta, no vídeo passado. Sim, nós vimos que a tendência de alta normalmente é da seguinte forma. Vimos que, ou seja, o mercado faz sempre topos, né, e fundos ascendentes, né, numa tendência de alta. Agora vimos que no caso, né, da tendência de baixa, o mercado faz da seguinte forma: faz topos e fundos descendentes, por exemplo, faz o movimento de impulso, agora faz o movimento de retração e depois volta a fazer o movimento de impulso. Vejam que os movimentos são sempre são topos e fundos descendentes. Então aqui está dois exemplos: movimento de tendência de baixa e o movimento de tendência de alta. Agora vamos ver, né? Vamos recapitular, porque tudo isso nós já vimos no vídeo anterior. Então, o movimento de lateralização é da seguinte forma, né? É esse, faz esse, faz esse, faz esse, da seguinte forma. Então, no movimento de lateralização, nenhuma das forças, nem os compradores, nem os vendedores estão a dominar o mercado, ou seja, o mercado simplesmente está equilibrado. Agora, nós vamos tentar, né, identificar no gráfico movimento de tendência de alta e movimento de tendência de baixa. Para já vamos começar aqui com o movimento de tendência de baixa. Então, movimento, vamos lá. Vamos aumentar o tempo gráfico. Então, vamos ver aqui, nesse caso, vamos se concentrar aqui nesta pernada. Então, se nós ver, aqui o mercado faz da seguinte forma, né? Essa aqui é o movimento de tendência de alta. O mercado faz da seguinte forma. Ou seja, vemos, ele faz um movimento de impulso e depois, né, faz um movimento de retração. E após fazer esse movimento de retração, vemos que ele vai quebrar esse topo aqui. Ele vai originar um movimento de impulso que vai quebrar novamente ele. Ou seja, são topos e fundos ascendentes. Vemos aqui movimento de retração e posteriormente vemos novamente um movimento de impulsão. Então, isso aqui é basicamente um movimento de tendência de alta. E como nós vemos, no movimento de tendência de alta, a retração, normalmente, ele não vai romper o fundo anterior. No movimento de tendência de alta, ele não vai romper o fundo anterior. Nós vemos aqui também, veja, ele fez um movimento de impulsão, mas veja, notamos que ele não rompe esse fundo aqui, mas veja, ele acabou por romper esse topo. Exatamente. Agora vamos procurar o movimento de tendência de baixa. Movimento de tendência de baixa. Temos aqui um belo exemplo. O movimento de tendência de baixa
Tá aqui. Vemos, olha, o mercado faz um movimento. Ele faz um movimento de impulsão, né, para baixo. Então depois ele faz a sua retração. Veja que esse movimento ele não quebra esse topo. Então ele vem para aqui, mas depois que ele vai quebrar o fundo. É mais ou menos assim como é que como é que acontece o movimento de tendência de baixa no mercado. Então, nota aqui que o mercado, como eu já expliquei, o mercado na tendência de baixa ele sempre vai quebrar o fundo na tendência de baixa, mas quando tiver na tendência de alta ele sempre vai quebrar o topo. É mais ou menos assim que funciona. Então agora vamos analisar como é que é o movimento de lateralização do mercado. Temos aqui vários exemplos, mas vamos escolher aqui um bom. Vamos lá. Exatamente, acredito que podemos nos concentrar aqui neste exemplo. Então, aqui temos o movimento de lateralização, ou seja, o movimento de lateralização, como eu já expliquei no vídeo anterior, é um movimento em que o mercado simplesmente está equilibrado. Ou seja, nem a força compradora, nem a força vendedora, naquele momento, né, tem domínio sobre o mercado. Então ele fica assim. Vejam, vou colocar aqui a linha. Então ele funciona assim. O preço vai, ele vai, veja, ele vai, depois desce, né? Desce, vê. Tá lateralizado, ele vai. Esse aqui é o movimento de lateralização. Ou seja, aí o mercado simplesmente está lateralizado. Ele não vai para cima e nem para baixo, tá vendo? Mas, né? Nessa parte aqui, toda essa parte aqui nós chamamos de lateralização. Toda essa parte aqui o mercado simplesmente está lateralizado. Então, era isso que eu tinha para considerar convosco. Então no próximo vídeo nós vamos ver mais alguns conceitos básicos sobre o mercado. Então aproveita para colocar o like e se inscrever no canal. Então até a próxima.